Eu acho que o futuro dessa arquitetura, nesse contexto que você está trazendo, e eu tenho me interessado muito em investigar isso, é o desenho de sistemas. Porque isso é muito maravilhoso. A gente não tem que olhar. Eu brinco que a gente não tem que olhar para essas coisas nem de uma maneira diabólica, nem angelical. A gente somos a geração, a única geração na história da humanidade que nasce em berço analógico e vai morrer no túmulo digital. Bem-vindos a mais um Divã de CNPJ, toda quarta-feira, enfim, Spotify, YouTube, onde você quiser ouvir. Hoje eu tô com um amigo aqui, o Guto Requena. É um amigo, a gente já se conhece há quanto tempo? 15 anos? Pra mais, hein? Pra mais, mais, do Vegas, né? Na época do Vegas. Guto é um arquiteto, acho que não dá nem pra te definir como arquiteto, né? Porque você abriu um outro braço, você é um comunicador, você também é um designer de interiores, você também é um artista plástico. Enfim, você tem tantas atribuições que eu não vou nem tentar te compartimentar numa profissão só. E o Guto, ele tem uma coisa muito linda, assim. Ele trabalha com arquitetura, mas na fronteira com a tecnologia e com o humano. Parece que essa intersecção entre três grandes mundos, né? A tecnologia, a arquitetura e o humano. E parece que nessa intersecção é que seu trabalho se dá e que ele floresce. O Guto, eu vou começar te fazendo uma pergunta simples, bem quase infantil. Que eu tava vindo pra cá, né, já um pouco me preparando, porque eu já te conheço há tanto tempo, a gente já conversou tantas vezes, eu fiquei falando, vamos, que tipo de pergunta que eu vou fazer pro Guto que não vai soar, que não é alguma coisa que a gente já bateu antes, né, que a gente já discutiu antes e que não soaria ensaiada. E eu fiquei me perguntando, pô, a tua gênese é na arquitetura, né? Você é um arquiteto formado. Como que você define a arquitetura? O que é? Porque a arquitetura, eu acho que ela tem diversas... É uma área que demanda um esforço intelectual gigantesco para você se formar como arquiteto. Eu quis um dia ser arquiteto e eu não consegui. Juro, eu queria ser arquiteto. Acabei, né, depois de tantos projetos, enveredando para arquitetura, mas por paixão, sempre trabalhando com arquitetos que eu admirava muito. Tive a sorte de trabalhar, só não trabalhei com você ainda, mas um dia vou. E eu não tive essa capacidade de fazer arquitetura. Eu fui para engenharia, que é uma área também aliada da arquitetura, né? Total. Como que você define? Qual é a tua definição de arquitetura? Muito legal, Facundo. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Imagina. Muito bom estar aqui. Acho que você definiu super bem, né, pra gente começar a falar. Você definiu super bem o escopo do que a gente faz, que eu acho que é essa união da arquitetura com a tecnologia e com o afeto, né? Isso, pra mim, já é uma definição de arquitetura. É uma pena, porque no nosso país, arquitetura, design, muitas vezes, né, para a maior parte das pessoas, é algo muito distante. É algo relacionado a gente que tem dinheiro, a quem é rico, né? Então, quando eu for rico, quando eu tiver dinheiro... E não, né? Para mim, a melhor definição de arquitetura, e eu coloco design no mesmo pacote, é solução de problemas. Por isso que, mais do que nunca, com tanto problema que a gente passa na nossa cidade, na nossa sociedade, a arquitetura e design é um modo de pensar. É uma maneira de resolver problemas. Então eu acho que desde a faculdade eu tinha um sonho, né? Eu tinha dois grandes sonhos na faculdade. Uma era ter um laboratório, um dia ter dentro do escritório um laboratório de tecnologia, onde a gente pudesse investigar, pôr a mão na massa, testar sensor, testar atuador, programar Arduino dentro de casa. Isso acontece agora, a gente tem um laboratório juntos, que é o Laboratório para Estudos de Empatia, Design e Tecnologia. E o outro sonho, né, eu lembro que era a época TV a cabo, né, a gente consumia um pouco daquele conteúdo e não se falava de arquitetura. Eu entrei na faculdade em 99, né, então no início dos anos 2000, passei na minha graduação, na USP de São Carlos, e tinha curso tinha programa de TV de gastronomia, de turismo, de moda, e não tinha de arquitetura. Eu falava, seria muito legal a gente poder deixar esse discurso da arquitetura um pouco mais pop, ter mais programa, ter mais revista, né? E isso começou a acontecer, e aí também foi um outro sonho que eu realizei ali em 2011, quando eu criei meu primeiro projeto para televisão, que foi o Nos Trinks, pro GNT. Então acho que a arquitetura, ela se amplia para mim, para além do campo físico, né? Primeiro que hoje eu leio a arquitetura como algo híbrido. Para mim não dá mais, eu não consigo pensar a arquitetura apenas como tijolo, concreto, vidro, ferro. Para mim a arquitetura, ela é híbrida. Eu adiciono em cima disso algo tecnológico. E tem uma materialidade tecnológica. A gente fala tecnologia, a gente pensa que algo é Wi-Fi, é Bluetooth. Não, tem uma infraestrutura tecnológica
que para mim é fundamental misturar no tijolo, no concreto, que é o Arduino, microcontrolador, LED, e daí sai o que eu considero ser essa arquitetura dos nossos tempos. Então, para mim, a arquitetura é a junção de todos esses campos, assim, e é, acima de tudo, resolver problema. E é uma ciência que demanda saberes muito distintos, né? Você precisa saber de exatas, de humanas, de psicologia. Qual foi a experiência? Qual que é o teu espaço predileto em São Paulo, Guto? Se você tivesse que falar assim, olha, eu sintetizo São Paulo para você, do ponto puramente subjetivo. Qual que é o teu espaço predileto em São Paulo? Aquele espaço que você vai e você fala, isso aqui consegue sintetizar. Eu sei que é uma pergunta desgraçada. Não, mas eu sei exatamente, cara. Pra mim é a rua. E eu nunca me esqueço de uma conversa que a gente teve uns anos atrás, né? Que você tava contando um pouco sobre o seu doutorado e me lembrou, né? Que a rua é o lugar do conflito. A rua é o lugar do diferente. A rua é o lugar do outro. Portanto, pra mim, a rua é o lugar de definição. Qual rua em São Paulo? Cara, eu moro do lado do Minhocão. Então vou ser bem bairrista. Pra mim, o Minhocão hoje representa esse lugar do conflito, do afeto, do possível, do imaginário, do que seria pra mim a cidade do futuro. Pra mim, a cidade do futuro já está acontecendo no Minhocão. Muito mais lentamente do que a gente gostaria, né? A gente não tem até agora uma prefeitura com culhão para dar uma canetada, sabe? Para levantar, fazer de fato um levante e transformar aquela intenção de parque em algo efetivo. A gente mora numa cidade dura, difícil, segmentada, e nos faltam espaços públicos, né? Nos faltam praças, nos faltam parques. Isso é a base para a gente começar a falar de uma cidade fraterna, de uma cidade mais afetiva, né? Então, tudo bem que o Minhocão, ali onde eu tô, é dentro do centro expandido, né? São Paulo é muito maior do que isso, mas ali, na minha realidade, o Minhocão representa tudo isso. Eu adoro ir no fim de semana, e quando eu tô no Minhocão, ou, por exemplo, na Avenida Paulista, eu morava lá até um ano atrás, então a Paulista também serve. Quando você tá lá no fim de semana e você vê criança brincando de amarelinha no chão de giz, andando de bicicleta, cachorro, o pessoal ocupando um lugar absolutamente surreal. É uma selva de pedra, né? Inóspito. O cara põe cadeira de praia, faz piquenique. Eu dou aquele respiro e falo, no fim das contas, o ser humano é bom. No fim das contas, existe sim, há esperança. É lindo isso que você tá falando. Eu fui esse final de semana, olha que coincidência, esse final de semana eu fui no Minhocão pra correr. Duas coisas que me chamaram a atenção. Como o Minhocão tá queer. Super queer. Maravilhoso. Preto, queer, periférico, tá. Queer pra caralho, assim. Eu andava e eu tava assim, eu me senti numa bolha de resistência mesmo. Eu falei, cara, como o Minhocão tá queer. Tava assim, florido, sabe? No melhor sentido da palavra, assim. Tava pungente, assim. Tava cheio de vida. Corri o Minhocão de cima, e cachorro, e criança não tinha muita. Tinha muita gente, tinha grupos de amigos, pessoas tomando sol, ouvindo um som. E era muito espírito de praia, né? Muito, é a nossa praia. E é muito doido, porque a gente ouviu durante muitos e muitos anos, quando as pessoas zoavam sobre São Paulo, elas falavam que shopping center era praia de paulistano. Isso até elas conhecerem o Minhocão. Que o Minhocão e é muito doido, porque é um hacking, né? Total. É um hacking. Agora, não adianta, eu vejo assim as pessoas romantizando, o Minhocão, o parque está pronto. Não tá pronto. Não tem uma infraestrutura básica de banheiro, de bebedouro, de sombra. Isso né? é muito triste É mesmo. muito triste, por quê? E agora essa gestão atual, eu estava lendo na Folha essa semana, que foi que o nosso prefeito está tentando aprovar não sei quantos milhões para ampliar a marginal, para ter mais carro. Ou seja, a prefeitura atual não estudou, não fez a lição de casa. Não está estudando que o movimento do urbanismo contemporâneo, nos últimos 20 anos, a gente coletou dados, a gente tem exemplos, só se fala nisso em todos os países, né? Em mover de uma cultura do automóvel para uma cultura multimodal. Né? Então, assim, ter mais bicicleta, ter mais transporte público, ter mais pedestre. Como que a Prefeitura de São Paulo vai investir milhões, bilhões para ampliar a marginal? Isso é um absurdo. Né? Então, assim, tá faltando uma prefeitura, né? A gente teve prefeituras lá atrás que nos encheu mais o peito com relação às questões contemporâneas da urbanidade, né? Investir em praças, projetos de parque, ciclofaixa, mais faixa de ônibus, fechamento das avenidas nos fins de semana para carros e abertura para as pessoas. Essa é a cidade que a gente acredita, né? Então, o Minhocão, para mim, é um exemplo do que pode ser o futuro, né? E aí tem a discussão, mas demole, não demole. Eu
pessoalmente, sou a favor da não demolição. Eu também sou. Eu Mas não gosto da ideia da demolição. Não é sustentável. Você vai gerar de lixo, de ruído, de barulho. Nos falta a capacidade de sonhar. Sim, talvez retirar partes daquela estrutura para entrar mais luz, resolver a parte de baixo, né? Fazer um programa de política pública que vá receber os moradores em situação de rua que estão ali, né? Ali as pessoas em situação de rua é uma coisa surreal. Então a gente tem uma prefeitura que não está cuidando da cidade, né? O que está acontecendo com a zona da Cracolândia, que se espalhou pela cidade inteira? É um programa de saúde pública, nada está sendo feito. É muito triste, mas eu continuo acreditando em São Paulo. E quando eu vou no Minhocão, na Paulista, eu tenho esse respiro. No fim das contas, a gente é bom. A gente talvez consiga, e eu acho que São Paulo pode ser um exemplo muito legal internacional de cidade hackeada, que é o que você está falando. A cidade, no geral, a nossa arquitetura, 99% dela é muito ruim em São Paulo. São Paulo não tem as belezas naturais de cidades como o Rio. Bora hackear, bora criar política pública, empresa para criar painéis verdes, jardim vertical, terraços, arte pública, praças. É possível, é um outro tipo de urbanismo, né? E você sabe que se a gente for entrar nesse assunto de São Paulo, a gente vai ficar aqui até depois de amanhã. Sim. Mas eu sempre Você fico também é um apaixonado Eu sou pelo apaixonado pela cidade. Mas eu acho muito São Paulo uma cidade pós-apocalíptica. Eu acho que no futuro, todas as cidades do mundo vão acabar se parecendo com São Paulo. Porque essa aridez que a gente tem, ela é uma aridez arquitetônica. Porque não foi, você vai ver, a minha filha outro dia estava estudando sobre o centro de São Paulo. O nosso centro, até o final do século XIX, São Paulo era um charco, né? Era um pântano. De repente, em 100 anos, a gente teve uma metástase e se criou uma cidade sem qualquer tipo de planejamento. Você vai procurar arquitetura. A arquitetura mais antiga de São Paulo é da década, sei lá, de 20 do século passado. A gente só foi ter planos diretores recentemente. Né? Casarão no Campos Elíseos do século XIX deve ter 1 ou 2. A gente não tem uma arquitetura, é uma cidade muito jovem. Mas eu acho que ela tem uma potência. Você não é de São Paulo, né? Você é de Sorocaba? Eu sou do interior, eu sou de Sorocaba. Mas já tô aqui há 20 anos já. Então eu tô quase mais tempo aqui. Então, mas olha só. O que São Paulo tem de mais foda é a sua gente. Exatamente. É gente corajosa. Porque você chegar em São Paulo, do nada, meu amigo, você tem que ter muito peito. Porque, pelo amor de Deus, você tem que ter muita coragem. Pra chegar aqui numa cidade que é caótica. Poluída, violenta. E achar beleza no caos. Hostil. Você é hostilizado quando você chega em São Paulo, especialmente se você não tem capital. Se tem dinheiro, você flui em qualquer lugar. Mas em São Paulo, sem dinheiro… Se bem que São Paulo, de uns anos pra cá, tá muito mais aberto àqueles que não têm dinheiro, né? Tem uma programação muito mais generosa. E Facundo, tem assim, eu fico maravilhado com o universo de possibilidades de empreendedorismo urbano nessa cidade. Né? A quantidade de coisas que podem ser feitas. Dá pra se ganhar muito dinheiro empreendendo na cidade. Né, fazendo gestão pública, gestão privada, criando negócios. É muito legal a quantidade de coisas que vem acontecendo. Né? Antes da pandemia, eu tinha lido um artigo que falava que São Paulo é uma das cidades que tem a maior quantidade de crowdfunding, né, de vaquinha coletiva no mundo para projetos urbanos. Não sei se você lembra, piscina no Minhocão, lembro. piquenique não sei aonde, festival de cinema de rua e festa de rua. Eu já fiz vários. Isso mostra que a gente tem essa cultura da rua. Né? Agora tá faltando mais investimento. E uma emergência de coletividade, que São Paulo sempre foi uma cidade muito individualista. Eu acho que São Paulo é um caso raríssimo na história de uma cidade que tá mudando a pele da sua identidade. Que tá passando ali do herói mítico do Borba Gato pra Pagu, ou Tarsila do Amaral. Tá acontecendo essa transição. Até porque a gente tá nos 100 anos do modernismo, aqui em São Paulo, que foi um movimento cultural super importante pra cidade, pro Brasil e pro mundo. Mas não é à toa que a gente taca fogo no Borba Gato, todo ano alguém vai lá e taca fogo no Borba Gato. Corajosamente, é um símbolo que a gente não quer ter pra cidade. Então eu acho que a cidade está mudando de identidade. Isso é muito bonito, porque as identidades elas são muito… Não é à toa, né? O próprio nome diz, a identidade é muito fixa. Para você trocar uma identidade de uma São Paulo que era para se trabalhar, onde você precisava de muito dinheiro para viver, onde as pessoas eram hostis, onde shopping center era a Praia de Paulistano, túmulo do samba, aeroporto, que é a melhor parte de São Paulo e tudo mais. Para essa cidade que é do coletivo,
do conflito, né, das vivências com as diferenças. A gente tem ainda uma polarização muito grande entre periferia e centro. A gente fala muito de centro, pouco de periferia, mas isso está mudando. De alguns poucos anos para cá, a periferia também está entrando nas narrativas, nas discussões sobre essa cidade. Então, eu acho que São Paulo está se reinventando, está se reimaginando enquanto mas eu acho identidade. que falta investimento, falta coragem de uma prefeitura que faça uma gestão que olhe para as políticas urbanas, né? A gente está citando o Minhocão entre milhões de outros exemplos, e acho que falta as marcas e os empresários olharem com coragem. As marcas continuam investindo milhões em mídia, em revista, e Um festival. com muito menos dinheiro você consegue fazer transformações na cidade. Eu vou te dar um exemplo. Eu acho inacreditável que a gente perdeu mais de 700 mil pessoas por Covid, e a gente foi incapaz de construir um memorial Covid urbano. Como se constrói pelo mundo? O memorial é um lugar onde você vai na rua, público, para qualquer pessoa entrar, e você vai prestar uma homenagem, você vai sentar, você vai fazer a tua oração, vai conversar com o teu Deus, vai lembrar de quem você perdeu e prestar uma homenagem. A cidade precisa ter memoriais. A gente não tem um memorial urbano. No estúdio, no auge da pandemia, naquela crise, a gente criou um memorial, a gente está tentando vender esse memorial há 2 anos. Não é algo tão caro. É uma obra de arte interativa, híbrida, é super simples, bonito, feito de pedra, feito em mármore, para ficar. E a gente não consegue vender. Então, assim, tô dando um exemplo de como as marcas continuam, de certa maneira, caretas, sem olhar para o potencial que tem de retorno, de investir na cidade, adotar praças, adotar parklets, né, criar comunicação visual. No próprio Minhocão, imagina que legal, uma marca, ou o coletivo de marcas se junta para colocar bebedouros públicos, ou para comprar alguns imóveis, para criar uma infraestrutura de banheiros, de restaurante. Eu acho que tem tanta coisa que pode ser feita em termos de política pública e privada, urbana, e falando de business, falando de ganhar dinheiro, falando de, sabe, de ocupar essa cidade. Até você falando agora de Minhocão e de Marcos, parece que as pessoas, elas próprias, elas começam a construir sua viabilidade financeira, sua sustentabilidade financeira. Eu tava também, mais uma vez, tava olhando para as janelas, e ver as janelas do Minhocão é um espetáculo à parte. É demais. Né? É demais, porque acontece desde teatro infantil, nas janelas dos prédios próximos ao Minhocão. Ver gente dançando. Gente trocando ideia com as pessoas que estão no Minhocão naquele momento. Gente que vira a TV pro Minhocão para as pessoas verem alguma coisa. Gente que comunica seus serviços. Aí alguns apartamentos começaram a servir de outdoor para serviços, de contabilidade, de não sei o quê. E essa é a história da cidade hackeada, que eu acho que é um exemplo para o mundo e que São Paulo é protagonista. Quando você vê o Projetemos, por exemplo, né, os coletivos espalhados que fazem projeções, né, mapeadas ou não nos prédios, né, como manifestação política, artística. Isso só acontece em São Paulo. A gente está hackeando a cidade. Porque a gente não teve escolha, né? A gente tem que transformar o ordinário em extraordinário, né? Parafraseando o Fernando Campana, que faleceu essa semana, né? Eu entrevistei muitos anos atrás eles, e eles me falaram assim, um dos grandes saberes do brasileiro criativo é saber transformar o ordinário em extraordinário, né? E a gente vem fazendo isso por uma questão de sobrevivência. Total. E é muito doido, porque quando você fala de Minhocão, quando eu te pergunto qual que é o espaço que você mais gosta em São Paulo, você responde a pergunta de arquitetura. A arquitetura não necessariamente ela é palpável, ela pode ser invisível. Pela tua definição de arquitetura, ela pode ser volátil, ela pode ser invisível, ela pode ter linhas imaginárias. A arquitetura é Total. Tudo isso que é o espaço física. Entre dois... O espaço vazio é arquitetura, entre prédios, Essa entre é uma discussão edifícios. muito grande na escultura, né? Sobre o espaço negativo, sobre o espaço vazio, sobre como essa ausência é uma presença por um outro lado, né? É muito doido. Eu tenho eu sempre vou em edifícios históricos, né? Eu sempre entro em lugares... paixão, minha paixão é tipo... Eu não acredito em... É muito doido, porque eu não acredito em fantasma, em espírito. Não acredito em nada disso. Mas a arquitetura, pra mim, ela é mais tangível. Ela é um envelope de gente. Eu sempre falei, olha, a arquitetura envelopa gente. Se não tá envelopando gente, é muito doido. Porque qualquer erro, na hora de você desenhar um espaço, você pode impedir que um casal se conheça e que gere filhos. É muito doido, né? A arquitetura influencia muito na existência das pessoas. Eu falo muito pros alunos. Eu falo, na hora de vocês desenharem uma casa, lembre-se que vocês podem separar ou fazer o casal ser mais feliz. Exatamente. E, Facundo, desculpa interromper, mas isso me abre uma coisa que eu venho pensando muito e falando muito em aula, que é, eu nunca tive um professor durante o meu curso de arquitetura que me convidasse a refletir enquanto arquiteto,
será que dá pra gente desenhar espaços que estimulam a empatia? Eu tive professores que me ensinaram, não, a arquitetura você faz a partir dos materiais, do fluxo, da função, da forma. Mas peraí, será que a gente não pode, através de todos esses recursos, criar ambientes, criar cidades, criar objetos que estimulem a empatia? É um pouco isso que você está falando e eu tenho me colocado muito isso nos meus projetos. E eu falo para os meus alunos também, a relação com o arquiteto, do empreendedor com o arquiteto, era sempre uma relação tensa. É sempre cheia de tensão. Por quê? O arquiteto, até por conta você me corrija se eu estiver errado, tá? Eu já tive a sorte de me relacionar com vários arquitetos, então, se eu estiver falando alguma merda, você, por favor, me corrija. O arquiteto, por conta da pressão, ele tem do mercado, ele tem a necessidade de encontrar a sua gramática visual. Porque o arquiteto ainda é muito confundido com o artista, né? Ele está no campo dos artistas, né? Ele está no campo daqueles que imaginam mundos. Ele realmente imagina um mundo. Só que é uma arte aplicada, né? Então você tem o arquiteto que precisa encontrar sua gramática, suas curvas, suas linhas, sua maneira de que o espaço fale sobre ele. Você vai num espaço de um Niemeyer, que foi desenhado por um Lúcio, sei lá, um Lúcio, um Niemeyer, um Kogan, um Isai, você olha e fala assim, tá, isso aqui é feito por esse estúdio de arquitetura. Você consegue interpretar, né? Por um outro lado, eu falo para os meus alunos de empreendedorismo, cara, uma mesa de diferença pode representar uma quebra. Pode representar no longo prazo, porque a arquitetura é uma arte que é quase semi-permanente, né? Então ela vai existir ao longo de décadas. Se você errou, colocou uma mesa a menos, colocou o banheiro longe demais, você vai impedir os encontros, você vai fazer com que o faturamento estanque. A arquitetura talvez seja uma das coisas mais importantes que você tem na hora de você definir um projeto. Né? Porque a arquitetura, ela pode literalmente vender ou expelir. Tem muitos projetos de arquitetura que eu entro e me sinto incomodado. Minha energia não bate com aquele lugar. Ou porque talvez ele seja opulento demais, e aí eu não me sinto... Ou ele é frio demais. Mas você sabe que é interessante o que você está falando, porque eu tenho defendido muito, né, algo que não é nada novo, que faz parte da arquitetura há talvez séculos, mas discutiu-se muito a partir dos anos 40, dos anos 50, que é flexibilidade. Né, a gente foi convidado para desenhar a sede da XP, né, que é um dos maiores projetos que a gente fez recentemente. Eu vi o projeto lindo. Mais de 1 milhão de metros quadrados, né, um campus. E quando teve a concorrência, né, um dos pedidos era como se desenhar, ou como se sonhar, como se imaginar essa cidade do futuro, essa arquitetura do futuro. E eu me juntei ao Márcio Kogan, ao MK27, e a gente discutiu muito, né? E a gente chegou num lugar que é interessante, porque quando as pessoas pensam em arquitetura do futuro, elas pensam naquela coisa meio blóbica, futurística. Talvez seja um pouco isso, mas eu acho que a gente entregou uma coisa que eu acredito hoje mais como futuro. A gente desenhou, entregou e acabou ganhando a concorrência, uma arquitetura que se propõe em ser o mais sustentável possível. Então, feita de modo pré-fabricado, em madeira engenheirada, cortada por braços robóticos, né? A gente tem falado muito sobre o futuro dessa arquitetura e ser, de fato, mais sustentável. Não dá para ser feita de concreto, tijolo, vidro, como a gente vem fazendo. Mas a grande questão era, como eram mais de 70 mil metros quadrados de arquitetura, o que vai ser daqui 50 anos, 20 anos, 100 anos esse lugar? Como que a gente pode conceber uma arquitetura que ela é aberta e flexível? E se falir um dia essa empresa? Esse prédio não pode virar uma universidade, uma escola, vários coworkings, hotel. Então foi muito legal refletir, talvez um dos possíveis caminhos, né, dessa arquitetura do futuro, e tem muito a ver com o que você está falando, é a flexibilidade. Né? E eu tento trazer isso para os meus projetos. Então para um negócio, para um business, bom, a gente precisa desenhar na precisão. Mas bom, se eu estou construindo um prédio novo, isso aconteceu muito na história da arquitetura. Eu vou desenhar um prédio para ser um hospital. Depois aquilo fale, e aí tem que fazer uma mega reforma para virar outra coisa. Então, como a gente pode também, pensando em negócio, empreendedorismo, construir edifícios que são rearranjáveis, mutantes, flexíveis, isso também é sustentabilidade. Isso pode trazer uma flexibilidade para o negócio. O negócio daqui 5 anos se reinventa, se transforma. Se eu tiver paredes que deslocam, né, partes cinéticas que se movimentam, lajes que podem eventualmente se movimentar, eu vou ter uma arquitetura que muito provavelmente vai durar séculos, né, se a gente pensar assim. Então, mas ela não fica mais custosa também, Guto, na partida? Não, acho que não. Acho que, assim,
tudo tem as suas variáveis, né? Então, por exemplo, a gente aprendeu recentemente que trabalhar com madeira engenheirada, a gente está fazendo uma casa, é a primeira grande casa que a gente está fazendo de alto padrão em madeira engenheirada. Para quem está ouvindo, né, para não ficar muito técnico, madeira engenheirada é uma tecnologia que foi descoberta há pouco mais de uma década, que está vindo para o Brasil com muita força nos últimos 5, 7 anos. E ela é uma maneira de laminar a madeira, que ela vira resistente, ela fica forte o suficiente para virar laje, viga, pilar. E daí a gente tem um braço robótico que corta isso. Então a casa vira um grande Lego. Né? Quem tá ouvindo a gente construir uma casa nos últimos 30 anos, ouviu dos seus empreiteiros o maior absurdo, que é 20% a mais de material de desperdício, 15% a mais de azulejo, não sei quantos por cento a mais de... Isso não existe. Não pode existir. Você não pode ter 10, 15% de desperdício em tudo que você compra. É um absurdo. E a gente construiu assim durante muito tempo. Então, construir com esse tipo de tecnologia é uma possibilidade de futuro que eu tenho defendido muito. E ainda a gente tem um forte agravante no Brasil, que a gente sabe a cor da pele de quem trabalha nas nossas obras. Ganhando uma miséria. Carregando saco de concreto na cabeça, laje. Não dá pra gente continuar construindo dessa maneira que é semi-escravocrata, de verdade, né? Então, ter outras tecnologias, né? Pensar em pré-fabricação é muito futuro. E aí, respondendo a tua pergunta, a gente orçou uma casa em madeira engenheirada e a mesma casa numa tecnologia tradicional. Deu cerca de 11% de diferença. Só? Só. Isso 2 anos atrás. A gente tem 2 fábricas no Brasil só. A Mata vai começar a operação. Eu faço os altares ali com madeira CLT, né? É isso. Bom, você tá por dentro da tecnologia. Esse é o futuro possível. Você fica muito mais tempo no projeto, né? Demora mais para fazer o projeto. A gente trabalha em sistema BIM, que é muito interessante para quem tá ouvindo também, porque o sistema BIM é quando você consegue criar um arquivo único, né, de projeto, com desenho de altura, parede, e você, no mesmo arquivo, trabalham todos os fornecedores. O cara que vai fazer ar-condicionado, elétrica, a parte de estrutura, tá todo mundo no mesmo arquivo. São vários layers, São vários layers. E aí eu posso literalmente dar um send e mandar isso para uma máquina robótica que vai cortar a minha casa ou imprimir partes da casa. Então, para mim, tem me interessado muito pensar. E é muito interessante que quanto mais tecnológico a gente tá ficando, mais interessado em questões ancestrais, artesanais, eu também estou ficando. Então, para mim, um pouco do futuro da cidade e da arquitetura é em pensar nessas novas maneiras de fabricar, produção digital, por exemplo, impressão 3D em barro, em biomaterial. A gente vai inaugurar agora, dia 7 de dezembro, a primeira casa que a gente vai fazer em impressão 3D. É um projeto para Nestlé, é uma flagship, é uma loja temporária de café, e a gente se propôs a fazer uma loja que fosse o mais biodegradável possível. Então é uma tecnologia que a gente nunca trabalhou, ela vai ser impressa. Nesse caso, a gente vai usar o cal, porque depois o cal pode ser processado e volta para o agronegócio, ele vira adubo. Então imagina você poder criar arquiteturas móveis. A gente está lançando agora em dezembro uma coleção de mobiliário na nossa exposição de 15 anos, que são 2 bancos, é a primeira de uma família que a gente quer desenhar, que é impressa em barro com fibra de bambu. Ou seja, ela vai ter a resistência de um móvel que você precisa, e daqui 50, 10, 20, 100 anos eu posso literalmente jogar fora e ele vai se biodegradar. Então assim, o futuro tá muito nesse lugar da impressão 3D, mas com esse olhar um pouco ancestral, que é o barro, que é o bambu, que é o tijolo, que é o adobe. Então como que a gente traz as novas tecnologias para essa maneira de construir que é sustentável, né? Eu tô um pouco fascinado com a história das ocupações ancestrais na Amazônia. A gente está descobrindo recentemente que tinham cidades na Amazônia com cerca de 1 milhão de pessoas. Só que acabou, a gente não tem traço nenhum. Agora, com as tecnologias de scanner e via carbono, eles estão conseguindo ler o solo e descobrir traços de civilizações antigas que tinham um arranjo social que eu acho que é muito legal da gente estudar. Né? Por exemplo, esse conceito de ser gay, de ser hétero, de binarismo, isso é uma coisa inventada recentemente pelo homem europeu. Lá atrás não era uma questão, né? O duplo espírito, o espírito livre, era muito comum, né? E imagina você ter uma cidade 100% biodegradável, que passaram-se séculos, né? Milhares de anos, e agora a gente está descobrindo que existiram. Então, assim, existe possibilidade de futuro? Existe. Tá bem difícil, né? Assim, a gente vendo a emergência climática e vendo o que está acontecendo, obviamente a arquitetura é uma área que tem um impacto gigante, a cidade. Tem chance da gente sobreviver? Tem. E eu acho que é por essa junção, né? Da tecnologia com o afeto e com esse olhar da ancestralidade. Tem que ver se vai dar tempo, né? Tem que ver se vai dar tempo. Até quando a gente estava falando, por exemplo, de se construir uma ampliação de marginal. É muito, muito interessante que a gente aposte a sobrevivência
da humanidade em carro elétrico. E você fala assim, pô, é importante você eletrificar, né? Você se livrar da dependência de combustível fóssil. Mas o que acontece com as baterias? Mas e tudo bem. E se você pensar, talvez, é óbvio que se você vai precisar se deslocar por grandes distâncias, talvez, mas a bicicleta elétrica, né? A bicicleta elétrica que pode realmente a bicicleta elétrica associada ao transporte coletivo. Exatamente. O carro não é vilão. Não Agora, é. só o carro, como única opção, é vilão. O carro, para você viajar eventualmente no final de semana, você não precisa ter, né? Você aluga. Se os carros fossem um pouco mais viáveis do ponto de vista financeiro, você alugava. Não faz sentido você ter um carro para ficar. A grande pergunta é qual é a cidade que a gente quer habitar, né? E aonde as grandes empresas, CEOs, diretores, gestores públicos estão. Que cidade eles estão desenhando para os filhos deles? Você sabe o que acontece? A gente está falando de capitalismo. No final das contas, o pano de fundo é o capitalismo. E o capitalismo, ele não se preocupa com daqui a 2 anos ou daqui a 3 anos. Eles vão fazer É agora. É tudo próximo quarter. Não tem como você pensar no futuro, porque o capitalismo não leva em conta o custo do futuro no presente, né? Os impactos do futuro no presente. Eu adoro o caso do hambúrguer de R$1,99. Não existe hambúrguer de R$1,99. Camiseta de R$5. Não existe. Alguém tá pagando por esse desconto do valor real do hambúrguer, vis-à-vis o valor o impacto que ele traz para gerações futuras. Quem tá pagando essa conta é minha filha, minha neta, se eu tiver algum dia. Provavelmente são as gerações futuras que estão pagando a conta das nossas escolhas hoje. É muito louco, muito assustador e muito interessante começar a pensar essa cidade do antropoceno, né? Essa cidade onde existe um processo de desertificação do planeta. Porque assim, o planeta vai continuar existindo. A espécie humana que está em extinção, que está em possibilidade de extinção. O planeta não vai morrer, vai continuar, vai se transformar, vai virar outra coisa, vão vir outras formas de vida, muito provavelmente. A gente que tá. Agora, como vai ser essa arquitetura, né? Quando a gente tiver que enfrentar todas as questões que estão acontecendo, né? Eu tô também um pouco fascinado de ver os arquitetos. A gente tá fazendo uns exercícios no estúdio de começar a imaginar como que é quando a gente tiver que ocupar mais oceanos ou morar no deserto, impressão 3D usando areia do deserto para fazer edifícios. A gente tem que começar a se preparar para tudo isso também, né? E a arquitetura é o campo da solução de problemas. E é por isso que a gente tem que prever esses problemas e tentar resolvê-los agora. Eu acho que o que a gente vem fazendo com muita força, muita dificuldade de gestão, né? Mas com muita vontade dentro do estúdio é tentar investigar isso. Você sabe do meu fascínio por sensores, atuadores, impressão 3D, produção digital. Então acho que hoje a gente vem se esforçando muito para eu falo que é uma fresta, assim, de olhar um pouco o futuro possível, né? Através dos projetos que a gente vem fazendo. Eu não acho que eles dão conta de resolver todas essas questões, ao contrário, mas acho que eles se apoiam nessas possibilidades, nessas questões, né? Então quando você imagina que, por exemplo, eu posso entrar num edifício que vai ser impresso em 3D com biomaterial, mas vai ser super sofisticado, vai custar mais barato, vai ter um custo energético muito menor, vai ser flexível. Eu vou poder, como um grande partido, a gente tem falado muito sobre biofilia radical. Que é isso? São Paulo pode ser mais verde. A gente tem recursos, sistemas, né, tecnológicos, arquitetônicos, de design, para trazer as florestas para dentro da cidade. Nas fachadas dos prédios, nas coberturas dos prédios, na rua. Eu trouxe isso para minha casa, né? Você teve recentemente lá e eu testei um sistema que eu acho que é o que eu chamo de biofilia radical de interiores. Eu moro próximo do Minhocão, num apartamento que podia ser completamente árido, mas a gente criou um sistema computadorizado, né, com design para trazer uma floresta. E hoje acontecem coisas que eu jamais imaginei que aconteceriam dentro de um apartamento tão urbano, tão cosmopolita do lado do Minhocão. Tem minhoca, tem inseto, entra borboleta, entra passarinho dentro de casa, lesma. E muito doido é isso, vida. Né? E isso deve impactar completamente o teu humor. Completamente, Facundo. Eu chego em casa, a casa tem que ser isso, né? O lar é isso, né? Eu me pergunto muito, o que faz de uma casa um lar? É muito fácil construir uma casa, né? Agora, transformar a casa num lar é muito mais desafiador. E planta é uma coisa que transforma tudo. Chegar em casa, numa cidade como São Paulo, frenética, louca, e chegar em casa e ter uma floresta é muito maravilhoso. E assim, é possível.
é financeiramente viável. E acho que esse é um exemplo que pode ir para fora e pode ir para rua. A gente tá vendo no mundo inteiro acontecendo isso. Eu tenho a impressão de que é muito caro. Eu sempre, quando eu penso em como trazer verde para dentro das casas, agora eu sei que tem tecnologias de Arduino que fazem auto-irrigação, que verificam o estado da saúde das plantas e tudo mais, mas sempre quando você põe na balança, né, por exemplo, trazer essa tecnologia para a cidade ou para dentro de casa, você pode pensar que você talvez tenha uma redução de custos com saúde, ou com ruído, climatização. com climatização, exato. Se você for levar em conta quanto custa um aparelho de ar-condicionado, porque hoje em dia é muito doido, né? A gente já tá vendo mudança climática agora, porque quando a gente pensava em ar-condicionado, a climatização aqui em São Paulo, você pensava muito em edifício comercial com climatização. Você não pensava em apartamento com climatização, né? São Paulo não tinha uma tradição assim de as pessoas terem aparelhos de ar-condicionado, é uma cidade um pouco mais temperada. Hoje em dia você vai começar um projeto, você não fala de climatização, não te deixam continuar o projeto. Não, é uma loucura, porque a arquitetura oferece recursos para que você possa não ter ou usar o mínimo ar-condicionado. Recursos de arquitetura sustentável, né? Pensar na circulação cruzada, pensar na implantação, por onde que o sol vai entrar, plantas, brises. Então, assim, são recursos de arquitetura que podem deixar os espaços mais frescos e, portanto, mais sustentáveis, né? Então, eu acho que esse futuro possível tem nos interessado demais, assim, como investigar essas questões, né? Que cidades a gente quer morar. Por isso também que a gente tem se interessado muito na tecnologia. Eu falo que adicionar novas tecnologias na superfície da cidade pode ser uma maneira de adicionar novas camadas de poesia. A gente não pode parar de sonhar e de imaginar que a gente quer uma cidade mais afetiva, mais fraterna, né? Então, imaginar que um ponto de ônibus não precisa ser só um ponto de ônibus onde eu sento para esperar o ônibus. Ele não pode coletar o meu batimento cardíaco, transformar isso em música, e de repente a pessoa do lado sorri. Quem sabe isso não pode virar uma conversa? Quem sabe eu não posso conhecer uma pessoa que eu não conheceria? Quem sabe isso não pode virar um casamento no futuro, gerar filhos? Essa é a mágica, esse é o poder, esse é o fascínio da rua e da cidade quando a gente adiciona verde, quando a gente adiciona praças, quando a gente cria parques, quando a gente põe tecnologias, né? Então, assim, eu acho que uma das maiores obsessões minha e hoje no estúdio é investigar esse potencial de criar instalações urbanas, instalações interativas. E isso gera negócio, isso gera recurso, isso gera capital, né? Então não são coisas distintas, né? Total. E conjecturando um pouco sobre o futuro. Eu acho que 2022, a gente tá se aproximando do final do ano, né? Estamos gravando esse episódio em novembro. E eu tava muito me perguntando o que a gente caracterizou 22 pela retomada, né? Pós-Covid, né? Se bem que a gente tá entrando agora novamente Covid nunca deixou de existir, a gente só parou de falar dela. Vão vir outras. Enfim. Desculpa te interromper, mas cidades mais verdes proliferam menos doenças, são mais saudáveis, o ar que a gente respira, né? Tudo isso está relacionado. É tudo um grande ecossistema. É uma visão holística que falta, né, Facundo? Do todo. Total. E aí eu tava pensando, o que aconteceu em 2022 que eu vou me lembrar de 2022 em diante? E aconteceu uma coisa que me deixou muito assombrado, Guto. E isso tem impacto na arquitetura. Ou eu acho que tem impacto na arquitetura, inclusive no papel do arquiteto. A gente viu aqueles OpenAIs que fazem desenho. Você ficou sabendo? Você vai lá, entra numa caixa de busca, coloca um string gerando umas de imagens teste, incríveis. umas imagens incríveis. Tem muita inteligência artificial que desenha tão bem ou até melhor do que alguns humanos, recombinando. O que vai acontecer com os arquitetos? Aí eu peguei. Bom, aí esse foi a primeira. Isso aconteceu, sei lá, em agosto. Em setembro, abriram um OpenAI que fazia música. E eles começaram a criar. A inteligência artificial começou a criar trilhas brancas. E você começava a ouvir, tipo, eu fui lá e comecei a colocar. Fiz um string de eu quero uma música clássica, com um humor sombrio, com cellos. E eu ouvi o que veio depois, eu falei. E pode ser maravilhoso, tem qualidade, né? Igual as imagens de arquitetura. Maravilhoso. É beleza. Aí agora vídeo. E agora estão criando trilhas de vídeo. Poesia, textos para você vender, TCC. Agora eu fiquei sabendo na semana passada que construíram uma inteligência artificial que desenvolve paper para a universidade e você não consegue detectar. Nossa. Tipo, trabalho de TCC, você coloca as palavras-chave, quais são as questões,
E ela vai e recombina, porque nos trabalhos de faculdade você roda por software, você consegue descobrir plágio. Mas você não consegue descobrir texto autoral produzido por inteligência artificial. O que isso quer dizer é o seguinte, que um domínio que era do campo humano, demasiadamente humano, era o campo espiritual. A gente era capaz de imaginar. A inteligência artificial executava. Porque a gente estava acostumado com o paradigma da inteligência artificial apenas executando com altíssima eficiência. E nos livrando do trabalho braçal. Esse ano é o ano em que as inteligências artificiais estão imaginando. Aí eu tava vindo pra cá, eu falei assim, caralho, vamos supor, eu pego um espaço e entrego pra uma máquina o as-built desse espaço. Ó, aqui vão morar 2 pessoas, 3 pessoas, tá aqui o as-built, o CAD com o as-built. Pra quem não tá muito familiarizado com arquitetura, o as-built é uma planta fidedigna de um lugar antes de você começar a obra. A gente vai lá literalmente com a trena, mede tudo pra ter certeza das medidas. Vai e bate tudo, cada detalhe, cada depressão tem que estar no as-built, porque a partir da construção do as-built, como está construído, o arquiteto vai lá e imagina a planta, como vai ser e tudo mais. Imagina se, e eu não sei se tem, mas provavelmente vai ter daqui a muito pouco tempo. Você pega um as-built, um CAD, joga para uma inteligência artificial, coloca os parâmetros, aqui vai morar uma criança, um casal com 2 crianças, eu tenho de orçamento até tanto. Você coloca os parâmetros que você provavelmente passaria por um arquiteto. Eu gosto dessa e dessa cor. Me traga as plantas. Roda, dali um pouco. Ele te dá todas as opções de plantas. Dá 10 opções Mais de do que plantas. isso, já sai com custo. Sai com custo. Já sai com um ranking de sustentabilidade pra você. Qual o custo-benefício mais sustentável que você pode escolher. E aí? Isso existe? Isso está em construção, né? Por exemplo, já existe o robô da Boston Dynamics, né? Que ele entra dentro do prédio com câmera, scanner. Então ele anda por tudo, ele já escaneia tudo, ele já faz o as-build, ele já joga ali pro BIM, né? E aí teremos mais e mais recursos de inteligência artificial que vão desenhar e vão dar opções. Onde fica o arquiteto? Onde ficam os profissionais da criação? É uma crise. Porque a arquitetura é um serviço caro. Quer dizer, você vai contratar um arquiteto com assinatura que conseguiu já construir né? Não é que é um serviço caro, não é um serviço caro, é que você tem uma equipe por trás de você, é muito intensivo do ponto de vista de horas, labor, é hora homem. A gente calcula um projeto por hora homem. Quantas pessoas da equipe eu vou ter que colocar, qual que é a qualificação delas, por quantos meses. E parece é uma assinatura... caro, mas quando você divide isso, um projeto de arquitetura pode durar de 2 a 3 a 5 anos, a 10 anos. Se você for dividir no mês a mês, você vai custar você menos vê que a gente não ganha nada. É um dos profissionais mais mal pagos do país. E isso é uma coisa né? muito doida, porque as pessoas acreditam que é um profissional muito bem remunerado, arquiteto. Não é. E no final das contas, tem muito arquiteto foda que eu conheço, que tem assim, anos e anos e anos de projetos vultuosos nas costas e que não conseguiu passar da classe média baixa. O salário base de um arquiteto recém-formado até 10 anos é muito mais baixo do que várias outras profissões. Ganha menos que um enfermeiro, se pá. Eu acho que o futuro dessa arquitetura, nesse contexto que você está trazendo, e eu tenho me interessado muito em investigar isso, é o desenho de sistemas. Porque isso é muito maravilhoso. A gente não tem que olhar, eu brinco que a gente não tem que olhar para essas coisas nem de uma maneira diabólica, nem angelical. A gente somos a única geração na história da humanidade que nasce em berço analógico e vai morrer no túmulo digital. Estamos acompanhando esse processo. Ou que não vai morrer, né? Ou que não vai morrer. Eu brinco que eu vou ser assim, um velhinho chegando com drone, ciborgue, com LEDs voadores. Mas eu acho que o futuro é o desenho de sistemas. Né? Então, putz, que legal se eu puder pensar. É muito não sustentável, é um grande fetiche, né? Contratar um escritório de arquitetura que vai ficar meses, anos trabalhando para desenhar uma casa maravilhosa. Isso vai continuar acontecendo? Vai. Mas, no geral, o arquiteto pode fazer muito mais. E essas tecnologias têm que ser aliadas. Então, que legal pensar que um estúdio de arquitetura, né, o multidisciplinar, vai desenhar um sistema que desenha casas. E o usuário vai ser mais participativo. Então, beleza, eu quero construir uma casa, classe média ou a classe média baixa, enfim. Eu posso abrir lá um computador, eu posso abrir um sistema e eu ser co-designer. Eu vou colocando os parâmetros, exatamente como você falou. 2 quartos, 1 quarto, o meu preço médio é esse, eu quero mais sustentável, eu quero madeira.
E eu já vou vendo os formatos possíveis, eu vou desenhando junto. E por que não pensar que daí eu dou um send e vem a impressora 3D, imprime partes dessa casa, corta partes dessa casa. A gente tem que começar a pensar nesse mundo mais pré-fabricado. Mas você acha que o arquiteto continua sendo intermediário nessa relação entre inteligência artificial e consumidor final? Porque eu tava pensando agora, porra, talvez o grande asset que exista hoje em São Paulo é terreno livre. Porque se você pega, vamos supor que você é um dono de uma construtora e tem um terreno livre em São Paulo, e você vai falar assim, bom, segundo as determinações da municipalidade, eu posso construir até tantos metros, eu tenho essa área de construção, me traz o maior ROI possível. É assim que tem se construído, né? Com as janelas menores possível para economizar, a maior quantidade de pessoas, lajes que diminuem de tamanho, a maior quantidade de quartos que der dentro. Sim, é assim que tem sido construído. Dado o potencial de compra, porque você também pode aumentar o ROI, ter o mesmo lucro, mas vendendo um apartamento por andar. E me traz dado o potencial econômico que eu tenho nesta região, me traga todas as variáveis possíveis, segundo o estilo Márcio Kogan, ou segundo o estilo Guto Requena, ou segundo o estilo Maurício Arruda, porque você tem um arcabouço de trabalho, quantas obras você já fez na sua vida? Mais de 300. Mais de 300. Então você construiu uma linguagem. Você tem uma maneira, Guto Requena e escritório, né, Guto Requena, de enxergar o espaço. E aí? E se eu pegar e falar assim, eu vou criar um simulacro? Eu acho fascinante. Você acha mesmo, cara? Eu acho Eu acho que não. Eu acho fascinante como eu acho que é cliente. Desconstruir esse lugar. Mas é como cliente mesmo. Eu acho que é desconstruir esse lugar do arquiteto estrela, dos arquitetos que é difícil, que a arquitetura é coisa pra gente rica. Não, talvez isso democratize a arquitetura. Talvez as pessoas passem. Porque as pessoas mas não mate olham, os arquitetos. Porque no geral. Mas tudo bem, não vai matar, vai virar outra coisa. A arquitetura vai evoluir para outros campos, né? Talvez ela vá mais para arquitetura de interiores, ou nessa relação do homem com o espaço, com a tecnologia. Porque eu acho que o arquiteto hoje em dia ele tem que sair um pouco menos. O que a gente está falando de evolução da profissão é talvez relacionar essa profissão menos com o artista e mais com o psicólogo. Eu acho que o arquiteto ele é esse grande mediador que você falou. É o mediador. Entre o cliente, entre a inteligência artificial, entre a produção de hardware. Né? Então, assim, o arquiteto tá, por exemplo, a gente tá vendo os arquitetos pensando como são os bicos de impressão 3D das casas, junto com os engenheiros, junto com os neurocientistas. Os extrusores, você diz? Os extrusores. Qual que é o tamanho dessa extrusão? Que tipo de material que ela imprime? Então, assim, é um arquiteto menos isolado e mais integrado, mais coletivo, entendeu? Mais multidisciplinar, trabalhando com neurocientista, com engenheiro. Eu gosto muito de fazer a referência do futuro da arquitetura com o cinema, né? Quando você vê lá o fim do filme, tem uma ficha técnica, o filme só se faz com a construção daquelas pessoas. E aí tem um diretor. Talvez o arquiteto, eu acho que a arquitetura se aproxima mais do cinema. De um lado, porque a gente precisa trazer mais a questão do tempo para dentro da arquitetura, que a gente não traz. Né? A gente pensa lá no eixo XYZ, mas esquece que o sol atravessa, que tem o vento, que a luz muda, né? Então a arquitetura é tempo. Tanto é que eu gosto muito de fazer nos meus projetos storyboard. Eu não consigo imaginar um edifício sem um storyboard. Como que eu vou apresentar para o meu cliente aquilo estático? Um render? Eu quero fazer um storyboard, eu quero mostrar o que acontece a hora que o sol passa, a hora que as coisas deslizam. Eu gosto muito de desenhar arquitetura cinética, né? Eu coloco motores que fazem espelhos girarem, que fazem paredes deslizarem. Como que eu vou explicar isso pro meu cliente com uma planta e com corte? Isso não existe. Então, talvez o futuro da arquitetura seja muito mais próximo do cinema nesse sentido, em trabalhar nesses grandes times multidisciplinares, colaborativos, né? E menos esse arquiteto estrela, que ele assina, é um estilo. E talvez isso continue existindo, mas a arquitetura vai ser cada vez, eu acho, mais democrática. Ela precisa se aproximar das pessoas. E você acha que, para uma pessoa que está começando a arquitetura hoje, Guto, tem muita, e é engraçado, né? Porque a procura pelos cursos de arquitetura, eu sigo umas páginas no Instagram que são muito engraçadas. Arquitretas, Paulo Mendes Arrocha. E é muito... É quase sistemático. Tem um olhar de fundo para a profissão de quem está começando hoje arquitetura, que você vai... são 4 anos ou 5 anos arquitetura? 5 anos. 5 anos, né? 5 anos de arquitetura, você vai camelar feito um desgraçado, porque você vai ter que ficar fazendo projeto em cima de projeto, em cima de projeto, para recompensa pelos seus 5 anos de esforço, que também a arquitetura investimento intelectual, energético, né? Não acontecer. Provavelmente você vai começar como um estagiário,
ganhando um salário mínimo, você vai ficar num escritório por 3 ou 4 anos, diante dessa pirâmide quase feudal de poder entre o arquiteto que tem o sobrenome e a equipe que está embaixo, que no final das contas vive da sombra, né, do criador, como se fosse, sei lá, um escultor na época do Renascimento, e que o investimento para você conseguir romper essa tensão é tamanho que você vai acabar desistindo da arquitetura em algum momento. Tem muita gente que não consegue porque é a maneira como vê o mundo, né? Para uma pessoa que está começando arquitetura hoje, o que você diria para ela? Como que você resolve? Acho que você trouxe uma visão muito pessimista, né, de quem faz arquitetura e se forma em arquitetura. Acho que a arquitetura é muito mais do que isso. E minha dica seria, arquitetura, a gente tá vendo, eu tô vendo que o Gerando Falcões tem feito como arquitetos para reurbanizar comunidades, né? Então, assim, pensar que a arquitetura está nas comunidades, né? E as comunidades estão ali, estão uma realidade. A gente pode deixar lugares muito melhores com a visão do arquiteto, do urbanista. Levar a arquitetura para a rua. Por que o Brasil é muito conhecido com as casas, com a arquitetura, com o design, e não é conhecido pelo urbanismo? Uhum. Né? Então, assim, tem muita oportunidade de ganhar dinheiro, de fazer negócios na rua, desenhar praças, comunicação visual, mobiliário urbano. Mas aí você depende do poder público, né? E de marcas. Mas tem oportunidades. Ali é um lugar a ser explorado. Não dá para, por exemplo, os arquitetos se formarem e não aprenderem o básico de linguagem computacional. Né? Tem que saber o básico de programação. Não é para virar um programador, mas então, assim, se você quer ser um arquiteto que tem uma formação mais completa, corre atrás de linguagem paramétrica, Arduino, Grasshopper, né? Que são tecnologias, né? O arquiteto ainda tem no Brasil uma formação muito tradicional. Então, Sim. eu tenho defendido muito o ensino obrigatório de programação, né? Não para virar programadores. E acho que entender que esse campo ampliado da arquitetura, né? É muito mais difícil se formar agora. Eu acho que eu dei a sorte de me formar ali no início dos anos 2000. Tinha uma promessa, né? Tinha lá o Lula no poder, ia ter Olimpíadas, Copa, tinha dinheiro circulando, tinha uma promessa de futuro, tinha dinheiro rolando no país. A gente tá vivendo um revival. Isso, vamos ver, né? Eu espero. Mas eu acho que, para os arquitetos que se formam, eu acho que, e para quem está constituindo escritórios, né, a gente está vendo muita coisa interessante rolando, né, em novos escritórios de arquitetura, especialmente fora de São Paulo, em outros estados. Primeiro, trazer diversidade para dentro do escritório. Né, eu falo muito sobre inovação, né, nas aulas, etc. Essa é uma inovação. Não dá, você chega num escritório que se propõe a fazer inovação, se propõe a fazer algo novo, olhar para o futuro, e só tem pessoas brancas trabalhando, vai embora. Não fecha contrato. Entendeu? Você precisa trabalhar com isso para tudo, né? Eu tava fazendo uma reunião com uma grande marca, um cliente, sobre inovação. Tinham 15 pessoas no call, todo mundo branco. Eu falei, gente, desculpa, eu não vou continuar numa call que se pretende a desenhar inovação com um monte de gente branca. Nossa, Guto, não se faz inovação. Isso? Eu falei, eu perdi o cliente. Que coragem, perdeu, eu perco muito cliente, Facundo. Eu perco muito cliente porque eu vou fazer aquilo que eu acredito. Tem coisas que são inegociáveis. Inegociáveis. Não dá pra você não ter... Tem uma geração de arquitetos e arquitetas e arquitetes pretos se formando, talentosos pra caramba, trazendo um outro olhar, uma outra questão. Eu percebo que no meu escritório, né, a gente vem aos poucos tentando trazer mais diversidade. O nível de discussão, de profundidade, de troca, quando você tem diversidade de raça, de gênero, é meio básico, é meio clichê eu falar isso, mas eu tô finalmente experimentando na pele, né? Tem sido muito mais legal. Então, assim, não dá pra falar de futuro, não dá pra falar de inovação se não tiver equipe queer, equipe trans, equipe diversa, né, equipe com idades diferentes. Esse é o futuro da arquitetura e de todas as profissões que queiram de fato desenhar o futuro. Quando você falou que eu tava com uma visão pessimista, talvez ela seja obsoleta. Porque eu tô contando de uma arquitetura que ela tá passando por um processo de transformação, de autoquestionamento. Que tá em crise. Tá em crise, como grande parte das profissões. Mas eu acho que a arquitetura e as profissões que são criativas, elas vão entrar numa crise existencial muito, muito em breve. Total. E pra gente encerrar, Guto, que a gente tá chegando aqui já na reta final da nossa conversa. A gente fala muito de arquitetura e você defendeu em vários pontos dessa conversa aqui uma arquitetura que é mais generosa do ponto de vista de acesso, né? Que é uma arquitetura que não acontece só nos edifícios aqui assinados no centro da cidade, mas é uma arquitetura que também está despontando na periferia. Eu queria dividir essa pergunta em duas partes. Primeiro,
Que tipo de iniciativa você está vendo de arquitetura que você está vendo nas periferias das grandes cidades que te deixa inspirado para olhar para aquilo e entender que tem talvez uma revolução silenciosa, não sei se dá para chamar desse jeito, que está acontecendo longe das discussões de casa-cor, das grandes eventos de arquitetura que a gente tem na cidade? O que você está vendo ali na periferia e como você se conecta com esses coletivos de maneira também a olhar para a arquitetura de um ponto de vista de acesso? E segundo, qual que é a tua cidade predileta no mundo? E por quê? Quando você viaja para ver arquitetura, para onde você vai e por quê? Eu sei que é pelo olhar do urbanismo, né? Porque eu tenho certeza que são cidades que são generosas nessa relação visível-invisível, né? De como essa membrana entre as coisas e o humano. Acho que essa é a membrana que você chama de arquitetura, né? Essa fronteira entre o inumano e o humano. Quais são as cidades que você vai e fala assim, caralho, essa cidade, pra quem é apaixonado por arquitetura, você tem que ir uma vez na vida? Muito bom. Eu acho que as comunidades, as favelas, a priori são um exercício de arquitetura sem igual, porque ali é resistência e sobrevivência. O cara precisa de um teto, ele precisa sobreviver. Eu lembro que quando eu visitei a primeira comunidade na faculdade em Salvador, eu fui ver uma casa, uma construção improvisada, temporária, feita com um pedaço de madeira, com um pedaço com um resto de papelão. E eu fiquei impactado naquela casa especialmente porque existia um senso estético surreal. Então assim, essa pessoa criou um papel de parede com um resto de revistas e ela começou a colocar por cor. Então tinha uma barra vermelha, em cima eram revistas azuis. Tentou iluminar do jeito que ela podia. Então você vê que existia uma construção na situação mais precária, né, na situação de sobrevivência máxima, eu vou tentar encontrar um mínimo de dignidade, né? E eu citei lá o Gerando Falcões, então eu acho que o que tem acontecido nas comunidades, na periferia, como resistência, é muito... eu acho que é o que tem de mais interessante acontecendo na cultura do país nesse momento, né? A gente vê isso, a gente fala muito da cultura musical que vem da periferia, que vem das comunidades, mas a gente fala pouco existe uma cultura, eu diria, do improviso arquitetônico, né? Mas que traz uma outra relação de público, privado, coletivo, né? Muitas vezes para acessar uma casa você passa por dentro de outra e cumprimenta e... Agora, isso não é... Claro que isso não é o ideal. A gente tá falando como que eu transformo isso para ter mais dignidade, né? Então, assim, vou dar um exemplo de projetos que têm acontecido de mobiliário urbano aberto, construído de modo colaborativo, né? Então, as pessoas criam móveis para ajudar a ter a noção de mini praças, né? Lugares de convívio e um desenho que depois fica acessível na internet para ser copiado. Então, um pequeno marceneiro pode fazer, ou um pequeno Fab Lab pode construir, né? E eu vou construindo possibilidades, né, de ter um pouco mais de dignidade na área pública dessas comunidades. Eu acho isso fantástico, porque eles estão falando de criação colaborativa, design aberto, copyleft, né, mobiliário urbano, que são temas super contemporâneos de uma maneira mais intuitiva, né? Então acho que tem coisas fantásticas acontecendo. Sobre as cidades, tudo bem, eu acho que eu vou ser um pouco repetitivo, mas eu acho São Paulo uma puta cidade para todo arquiteto visitar. Eu amo São Paulo, cara. A gente é gozado, só que é gozado porque 99% da arquitetura é uma porcaria. Esse 1% que a gente tem exemplares incríveis, né? Nos lugares privilegiados. Você vai passear em Higienópolis, né? Os exemplos da arquitetura. O MASP, o SESC, a Lina. Mas quando você vê no tamanho da cidade, isso é 1%. Mas olhar essa visão do que pode ser uma imagem de futuro, né? O Minhocão, a Paulista, a Perifa, o que acontece de arte urbana. Pô, São Paulo é o maior representante de arte urbana no mundo, né? Grafites de grande escala, ocupação urbana, festa de rua, né? A gente fala pouco, e você é um cara que vem contribuindo muito com isso, que é a cultura da noite, né? O que se faz em São Paulo, o que se gera de dinheiro, de ativismo, de pertencimento, de lugar, né, de safe space na cultura da noite de São Paulo. Eu não vejo lugar nenhum. Eu tenho viajado muito com o meu trabalho, dando aula, dando palestra. Eu não conheço nenhum lugar como São Paulo. Acho que é obrigatório para qualquer arquiteto e qualquer urbanista visitar. As outras cidades, elas são um pouco definitivas demais, né? Eu, por exemplo, fui para Paris umas 2 vezes na vida que eu sentia tanto tédio. Acho que porque meu olhar, ele tá tão calejado pelo caos, pela feio, o improviso, pelo que se chama de feio, né? Ó, aquela coisa que não é a simetria, né? A falta de harmonia, o ecletismo arquitetônico. Então eu tô tão
meu olhar tá tão colonizado por essa linguagem, que eu ia pra Paris e falava, gente, que cidade chata, cara, nada acontece. É lógico que tem as periferias ali, né? Quando você tem mais tempo, você vai se distanciando do centro e você vê emergências interessantes, mas aquela coisa secular, que você tem que ter respeito pela arquitetura, eu entendo que você tem que ter respeito pela arquitetura, mas ela também não pode ser fixa e permanente, né? Porque ela, como os humanos, ela também tem que ser fluida, como a gente é. A nossa existência também é Agora, fluida. a beleza é a diversidade, né, Facundo? A diversidade de cidades, né? Você poder ir para Paris e conseguir ler os fatos históricos e admirar a arquitetura, ou você ir para o subúrbio, ir para a periferia e conseguir encontrar a beleza no caos, né, no improviso, e você, sei lá, ir para a Ásia e ver. Somos todos terráqueos e a gente tem que se olhar mais enquanto irmãos. E é fascinante a maneira como a gente constrói cidades, né? Eu tô desenhando um projeto que eu espero que eu consiga vender, criar em algum momento, que é um projeto para TV que chama Cidades Fraternas. Né? Acho que nos falta mais referências e mais inspirações do que está sendo feito pelo planeta. O que está sendo feito em África, né, nas comunidades, nas periferias, o que está sendo feito de imobiliário urbano na África, na Ásia, sair um pouco da Europa, Estados Unidos, que é de onde vem a maior parte das referências, por ser um país super colonizado, por ser uma sociedade colonialista, patriarcal, tudo isso que a gente sabe, e olhar para outras cidades e regiões que tem muito mais a ver com a gente, que tem muita desigualdade, tá sendo feito coisa legal pra caramba. No fim das contas, tem muita coisa inspiradora. No fim das contas, o ser humano é bom. No fim das contas, habitar cidades pode ser bom, né? Então eu queria muito vender esse projeto para a TV e viajar pelo mundo mostrando o que tem de recursos, projetos, pessoas, laboratórios, construindo cidades possíveis, cidades fraternas, cidades para as pessoas. Guto, se tem uma coisa que eu gostaria de ter do teu olhar, é teu otimismo e tua generosidade. Mas mais de tudo é teu otimismo com relação aos humanos. Eu não tenho esse otimismo, não. Eu acho que bom, mal são categorias morais que a gente vive dentro de uma estrutura que no final das contas estimula o pior do nosso lado, entendeu? Especialmente agora, eu tô com muito medo, por exemplo, de crise climática, porque isso vai gerar uma crise financeira, que vai gerar uma crise na alimentação, que a gente já vive. Migração. E eu acho que quando você vive num regime de escassez, a bondade, ela tende a desaparecer. Historicamente foi assim, né? Então, quando você vive em escassez, você só pensa em si. Porque você deve ativar algum tipo de mecanismo de sobrevivência. Então, você esquece do outro. Então, eu acho que esses valores humanistas, né? Como a generosidade, a empatia, o olhar para o outro, eles vão sofrer um golpe. A não ser que a gente tenha alguma mudança muito radical da maneira como a gente enxerga sucesso, dinheiro, o tempo. Tem uma questão do tempo que é muito premente, né? O tempo não é agora. O futuro, ele não existe. O futuro é desenhado a partir do presente, né? Ele é operado e parido no presente. Logo, a gente precisa tomar as decisões agora, levando em consideração aqueles que não nasceram ainda. E os que não nasceram, porque eles não estão aqui, eles não são levados na conta. Então, é foda. Desculpa pela divagação. Eu acho tô brisando que a gente aqui, precisa perdão. encontrar respiros de otimismo, senão a gente fica louco. Imagina Não, você que lógico, tem filho eu pequeno em entendo casa. você. Entendo E você a minha profissão é perfeitamente. desenhar a cidade, desenhar os escritórios, os espaços. Você sabe, eu desenho sede, né? Desenho a sede da Google, agora a XP, o Walmart. A gente desenha muitas sedes corporativas. Eu adoro pensar assim, o futuro do espaço de trabalho, da cidade, da arquitetura. Eu acho que o dia que eu parar de ter uma visão otimista, acabou minha carreira, acabou. Eu preciso continuar acreditando que é possível e que a gente tem que encontrar maneiras de sobreviver. Então eu espero continuar mais otimista, né, sem romantizar, sendo pé no chão, sabendo das dificuldades, dos problemas, da situação, das desigualdades, mas tentar encontrar maneiras de desenhar futuros possíveis. Essa é a minha missão de vida. Maravilhoso. Sabe o que eu achei mais louco dessa brisa aqui? A gente não falou de Queer Eye em nenhum momento. É mesmo, olha, falar para as pessoas assistirem Queer Eye na Netflix. Programa mais lindo do mundo. Minha filha é muito fã Pra tua, chorar, cara. pra dar risada, pra se emocionar. Ela chorou no episódio lá do cara que tinha perdido a sua esposa e tava Rafael. No Rafael. É lindo. Eu assisti esse episódio junto com ela, ela chorou, foi muito emocionante. Eu acho que o episódio 3 é uma aula de Episódio humanidade, 3, né? dignidade. O episódio 3 é o da mãe do Luca, que é um menino transgênero, né? O
episódio que se eu fala não vi sobre o disforia 3 de ainda. gênero, sobre transgeneridade, mas de uma maneira tão honesta, tão sensível, né? O olhar da nossa diretora, da Andrea Cassola, que Eu traz sou fã dela, adoro a é uma André. sensibilidade, cara. Assim, a gente chorava, a gente terminava diárias de gravação, quando eu não conseguia falar. Eu ia pro hotel, ou voltava pra casa, quando eu gravava em São Paulo, silêncio. Eu falava pro Hugo, meu marido, lindo, desculpa, eu vou comer, eu preciso ficar quieto. Porque foi, assim, ao extremo a vulnerabilidade, a sensibilidade. Então assista o Queer Eye Brasil na Netflix, que tá maravilhoso. Uma aula de empatia mesmo. Parabéns pelo teu trampo. Obrigado, Guto, é nóis. tenho a sorte de te chamar de amigo. Obrigado. Adorei. Obrigado, Tamo viu? junto. Divã de CNPJ, toda quarta-feira, em qualquer plataforma que você quiser ver, ouvir. Tá por aí. Até semana que vem.